E aí eu estava contando a vocês que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está perseguindo o déficit zero, né? E esse déficit zero, ele foi mantido ali também na lei de diretrizes orçamentárias. Houve até uma discussão sobre a possibilidade de tirar isso de lá, mas ela acabou sendo afastada depois de uma certa pressão feita pelo ministro da Fazenda. Aí, o deputado Lindenberg Farias disse o seguinte, que manter esse déficit zero, essa corrida atrás de zerar o déficit, foi uma burrice, porque com isso o governo contratou uma crise para março, quando vai apresentar o relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas. E eu vou até trazer as aspas deles aqui para vocês entenderem bem. Ó. Foi uma burrice política grande não ter alterado a meta de déficit zero em dezembro na votação da LDO. Todo mundo sabe que essa meta não é factível. Agora, no final de março, haverá contingenciamento de gastos e cortes grandes no orçamento. E para mudar essa meta em abril, o custo político será enorme. Empurramos com a barriga e contratamos uma crise sem precedentes. Fábio Piperno, empurramos com a barriga e contratamos uma crise sem precedentes, mantendo um déficit zero ou uma busca por déficit zero na lei de diretrizes orçamentárias, como quer Fernando Haddad? Você sabe que esse vai ser um ano de grandes emoções, né? De vez em quando eu desconfio que, às vezes, é mais fácil para o governo, menos complicado para o governo, embora tenha essa questão desses prazos todos, né? Lidar com o Centrão e com parte da base supostamente aliada. Porque o fogo amigo, ele está realmente escaldante, né? É uma labareda sem fim. Ele está realmente... queimando reputações aí com muita facilidade. Veja, esse é um tema, daqui a pouco, o governo vai ter polo se digladiando por conta da questão do petróleo na foz do Amazonas, e ainda, como rebarba, até nessa questão ambiental, o governo também vai ter que lidar com o fogo amigo no momento de resolver a questão do asfaltamento das obras lá da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A rodovia que praticamente acabou e que muita gente da região defende que seja refeita, e me parece que há setores do governo dispostos a isso. E esse também é um tema muito sensível e muito delicado para a ala ambientalista do governo. Então, eu vejo essas três questões como temas nos quais o governo vai ter que lidar com muito fogo amigo da sua própria base. 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas, seguimos. Agora, Piperno, rapidamente e objetivamente, eu quero te fazer uma pergunta. Lindenberg Farias tem razão ou não a dizer que se comprou uma crise a longo prazo? Ele não tem razão nenhuma. Mesmo que seja muito difícil, quase que uma utopia, atingir o déficit zero, o fato é que o governo tem que lutar por isso. O que você acha, hein, Alangani? Eu concordo com o Piperno. Aliás, seria muito ruim para o governo colocar uma meta, por exemplo, de um déficit de menos 1% do PIB. Por quê? Porque o mercado financeiro acaba antecipando e coloca preço. As taxas de juros futuras iriam disparar, o dólar iria subir, e isso traria problemas para a economia e problemas políticos também, né? Então seria um desastre o governo partir para isso. E o ponto é que o mercado, os empresários, eles não estão muito preocupados com a meta estipulada, e sim com a realidade. O que o governo vai entregar? Esse que é o ponto que eu acho que o Lindenberg Farias ele não entendeu. Se o governo não entregar resultado fiscal, ou pelo menos não tentar zerar o déficit primário, não correr atrás disso, ele perde governabilidade. Ele perde governabilidade porque a economia ela vai começar a ir mal. A gente já viu esse filme no passado no governo Dilma, né? Aí não há medida na caneta que resolva. Por quê? Porque os juros disparam, o dólar dispara e começa a ter efeitos reais para a população. O grande gargalo do país hoje
é o fiscal. E sem a responsabilidade fiscal, como eu e o Dávila aqui a gente gosta sempre de falar, não existe responsabilidade social. Agora eu quero te explicar, por que está acontecendo esse rame-rame aí dentro do PT e também entre seus integrantes. Porque o ministro Fernando Haddad foi lá e deu uma entrevista ao jornal O Globo em que ele criticou aquela resolução que foi feita pelo PT agora no final do ano passado, em que ele chamava essa corrida atrás do déficit zero de austericídio fiscal, né? Misturando a palavra austeridade com suicídio e criando esse novo termo aí. Aí o Lindbergh Faria foi lá e devolveu essa crítica que fez Fernando Haddad ali durante essa entrevista, dizendo que é uma burrice você perseguir algo e que lá na frente o Congresso vai ter que se movimentar de novo. Agora, de que forma que essas picuinhas dentro do partido, esse fogo amigo, como mencionou o Fábio Piperno, prejudica todo o plano, inclusive qualquer mínima possibilidade de se alcançar algo melhor, hein, Luiz Felipe Dávila? Lindenberg Faria não faz conta, ele gosta de retórica, né? Ele não gosta de dados, fatos, ele gosta de contar a historinha da carochinha, né? É lógico. Então isso já é uma permissão para o PT poder bombardear o ministro da Fazenda, é uma coisa inacreditável. Então o Piperno está correto com esse fogo amigo que só vai intensificar, porque vai dizer, a gente disse que isso era errado, por isso estamos aqui defendendo que o déficit fiscal não é um problema, como bem disse o presidente Lula na reunião lá com o conselheiro. Tal, mas é um enorme problema. Um enorme problema por duas coisas. Primeira coisa, esse déficit custa para todos nós. Por que custa para todos nós? Quanto mais o déficit cresce, aumenta a dívida. Aumentando a dívida pública, você tem que aumentar a taxa de juros. O Brasil já tem o juro real mais alto do mundo. Por quê? Porque é o país que tem a maior relação de dívida PIB. Então esse déficit cresce, agrava esse problema. E aí nós temos que pagar, esse ano, nós pagamos 660 bilhões de reais do custo da dívida brasileira. Então, como que não é problema? É um enorme problema. Esses 660 bilhões é dinheiro que não está indo para a saúde, para a educação, para as obras de infraestrutura, para a estrada que o Piperno não quer que faça lá de Porto Velho a Manaus. Por quê? Porque o dinheiro vai indo embora. Porque só tem duas coisas. Usa-se dinheiro para financiar o Estado, pagar pessoal, benefício, aposentadoria, super salário, etc. E a outra parte financia a dívida pública. E aí isso é um enorme problema. 660 bilhões de reais que deixaram de ir para programas sociais, para programas importantes, para financiar o custo da dívida. Então, como que isso não é problema? É um enorme problema. Agora, aí eu concordo com o que o Alan está dizendo aqui. O mercado, gente, já precificou que não vai ter equilíbrio. Ninguém acredita nisso. Então, o problema é qual é o tamanho do desvio disso. Se vai ser 0,3%, 0,4% ou se vai ser 1,1%, 2% do PIB. Isso aí, e aí o mercado vai agora fazendo o ajuste, o hedge, conforme vai se distanciando da meta. Mas que todo mundo sabe que o governo não vai conseguir equilibrar o orçamento. Então, está errada a análise política, inclusive, do deputado Lindenberg, porque o mercado já precificou isso. Ninguém acredita que haverá equilíbrio fiscal em 2024. O que foi, Piperno, que você levantou a mão? Ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma excelente matéria do Fernando Canzian mostrando que os governos, do mundo todo, têm 88 trilhões de dólares de dívida. Né? Enfim, o Brasil tem aí 1 trilhão e pouco de dólares, né? 6 trilhões e pouco de reais. A relação dívida-PIB do Brasil, ela não chega a ser a maior do mundo, mas ela é importante e ela cresceu nos... Mas é a maior entre os emergentes, né? Que já é grave. Ela não é maior entre os países ricos, mas entre os emergentes é o maior. E isso é um problema, Piperno. Isso óbvio que não é uma confortável. Agora, veja, quando a gente diz que o mercado já precificou que vai haver déficit esse ano, então o mercado sabe que vai haver déficit, o mercado já trabalha com essa expectativa, porém, seria desastroso para o governo não ter algum déficit, mas, por exemplo, permitir que o déficit aumentasse em relação a esse ano. Então, se o governo chegar no final do ano e falar, puxa, minha meta era 0, mas deu 0,4, ok. É ruim, mas não foi o fim do mundo. Agora, se o governo chega no final do ano com 1,5 de déficit, então, hoje, nós estamos 3 de janeiro, o governo está comemorando uma série de indicadores favoráveis de 2023. Aí, provavelmente,
o governo não teria lá muitos indicadores favoráveis no final de 2024. Esse é o risco. Não, só um ponto aqui que eu acho importante. Olha, para vocês terem uma ideia, como é que isso é importante? Para o governo equilibrar essa relação dívida-PIB aí, que a gente está falando de 75%, né? O que o governo precisa fazer para equilibrar, hein? Não é que vai passar, precisa ter um superávit primário de 1,5%. E precisa a economia crescer 2%. O que o governo entregou esse ano? Um déficit de quase 40 bilhões, 39,4 bilhões. E a economia cresceu mais que 2%, cresceu 3%. Então, para o próximo ano, ele precisava ter um superávit de 1,5% do PIB e nós precisávamos ter 2% de crescimento. Isso é para estabilizar essa relação dívida-PIB. E estamos muito longe dessa meta. Fala, Gani. Não, exatamente, né? O que o Piperno falou é verdade. Você tem países com uma relação dívida-PIB muito maior do que a do Brasil. Vou pegar um exemplo, os Estados Unidos, 135% a relação dívida-PIB deles. Agora, para a realidade americana, 135% não é algo complicado, porque a gente está falando da economia mais pujante do planeta, que não tem dificuldade nenhuma de se financiar, aliás, tem o poder de emissão do dólar. Para a realidade brasileira, 75% do PIB é algo muito complicado. Então, eu não consigo comparar a relação dívida-PIB do Brasil com a do Japão, porque o Japão também não tem 255, não tem, e eles não têm dificuldade de se financiar. Agora, para o Brasil, 75%, dado o nível de produtividade da gente, dado a perspectiva de crescimento de longo prazo, é uma relação muito complicada, é uma relação tóxica que, se a gente não fizer nada, a gente caminha para o médio prazo a um calote da dívida. O Brasil tem uma vantagem em relação à maioria desses emergentes, tirando, claro, a China, né? O Brasil tem mais reservas cambiais. O Brasil tem uma situação muito confortável nisso. 350 bilhões de dólares, convenhamos, é um belo colchão. Mas você tocou aí num ponto importante. Só que o Banco Central não pode usar a reserva cambial para pagar dívida. Não. Ninguém está dizendo isso. Estou dizendo o seguinte, que o Brasil, é bom explicar, nesse sentido... Pela relação que você fez, Piperno, parecia que poderia ser usado para dívida. Não. É bom separar. De fato. Aí, o fato é que o Brasil, por exemplo, tem uma situação nesse sentido mais confortável do que outros países emergentes.